Boa tarde, pessoal. Sou Gabriel Baltazar e falo aqui de Niterói, Rio de Janeiro. Quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar colaborando com a comunidade Delphi e poder estar participando desse grande evento que é o Intensive Delphi 2018. Então quero agradecer muito ao Túlio e a toda a organização desse evento por ter me dado a oportunidade de colaborar. Deixa eu começar aqui me apresentando. Como falei, meu nome é Gabriel Baltazar. Eu sou graduado em Sistema de Informação desde 2010 e tenho 10 anos de experiência com Delphi. Trabalho hoje na TOTO Seminet desde 2014, onde lá temos pouco menos de 30 desenvolvedores Delphi e trabalhamos com a versão Rádio Studio 10.2 Tóquio. E também temos alguns serviços feitos em DataSnap, além das nossas aplicações VCL Desktop. E temos como meta em 2019 começar a implementar também aplicativos mobile em Delphi. E hoje quero trazer esse conteúdo para vocês. Como que a gente faz para executar longos processos na VCL sem travar a tela do sistema, que normalmente acontece lá de a gente vai executar, clica lá no botão, a tela trava, às vezes aparece lá não respondendo, parece que o sistema travou, o usuário quer finalizar no gerenciador de tarefas. Então, como a gente faz para contornar esse problema de uma maneira bem amigável para o usuário, de uma maneira que fique bacana a execução da tarefa e que o usuário fique confortável, que ele está vendo ali o que está acontecendo e está seguro com o sistema. E a gente vai fazer isso usando boas práticas. A gente vai usar tasks, vamos usar interfaces e métodos anônimos, que são recursos avançados no Delphi, nem tão usados. Então vou mostrar para vocês como que a gente faz essas tarefas usando esses recursos do Delphi. Então vamos lá? Então, aqui o que acontece hoje? Temos uma execução, né, na tela, no botão lá, que executa uma tarefa um pouquinho pesada, uma query mais pesada, ou uma rotina que faz um loop grande. E quando a gente executa, a interface do usuário trava. Aí, às vezes fica lá não respondendo. Enquanto a tarefa está executando, está aparecendo lá não respondendo para o usuário e a tela travada. Então dá a sensação para ele que o sistema travou e ele vai ter que finalizar no gerenciador de tarefas. Não dá confiança para ele que a tarefa está sendo executada. E é isso que a gente quer trazer de solução hoje. Dá um feedback para o usuário do que está acontecendo, né, na tarefa que ele pediu para executar, que o sistema está processando, que executou tantos por cento, ainda falta tanto. E é isso que a gente vai fazer isso agora aqui. Tá legal? Então vamos lá para a prática. Então aqui eu tenho o projeto inicial, um projeto bem simples. Ele está simplesmente listando os dados na tabela na base. E aqui eu fiz uma operação normal, sem task, né? Operação de carregar, inserir e exportar os dados. Se você ver aqui, não tem nenhum segredo. Aqui onde está a pessoa controla, onde faz essas operações. E não tem muito segredo. O carregar, ele abre o dataset. O exportar, ele faz um loop no dataset e salva no arquivo texto. E o inserir, ele faz um loop de 1000 registros e vai criando esses registros na base de dados. Tá legal? Essa tarefa está sendo executada normalmente na thread principal. E agora a gente vai fazer como seria executando ela em task, entendeu? Então vamos lá. Então, para que a gente possa executar nossa rotina sem travar a tela do sistema, a gente precisa executar ela numa thread ou numa task em paralelo, entendeu? E para fazer isso é bem simples. A gente usa a interface task e task, né, na verdade. Eu declaro aqui a minha task do tipo iTask e crio aqui usando a classe tTask, implementa ela. Como parâmetro, o que eu passo aqui? Eu passo um método anônimo. O método anônimo, resumindo um pouquinho,
ele é um bloco de código ou uma procedure que você passa como parâmetro para ele ser executado em outro contexto, entendeu? E é o que eu passo aqui como parâmetro da minha task, qual é o bloco de código ou procedure que ela vai ser executada. Eu posso simplesmente passar aqui o nome da procedure que já existe aqui na minha classe, ou eu posso simplesmente declarar ela aqui anonimamente. Aqui assim, declaro aqui a procedure, begin, e aqui eu digo o que ela vai fazer. Eu vou carregar os dados. Aqui eu estou criando a task, mas nesse momento ela ainda não é executada. Ela só é executada quando eu dou um start na minha task. Assim. Então vamos ver lá, bem simples, né? Simplesmente crio aqui, passo o bloco de código que ela vai executar, criei a task e depois eu dou um start nela. Vamos ver a diferença agora rodando numa task e sem ser na task, rodando na thread principal. Ó, aqui eu vou carregar, fazer o seguinte, vou aumentar o sleep aqui para 5 segundos para a gente ter uma noção. 5 segundos, não, 10 segundos. Ó, se eu rodar aqui, ó, a minha tela não está travada. Se eu minimizar aqui e voltar nela, eu consigo, e ela está rodando em paralelo, está rodando lá na testa, lá no final ela retornou os dados. Agora se eu rodar na thread principal, no momento que eu clico aqui, ó, a tela aqui já está travada. Se eu minimizar o sistema e voltar, ele não volta porque a thread principal não é atualizada, que ela está executando a rotina, e só consigo voltar aqui depois que ela termina, aí sim ela atualiza. Essa é a diferença, entendeu? Então vou implementar essas outras duas rotinas aqui, também executando na task. Mesma coisa, bem simples. Crio o task. E faço meu método anônimo. Aqui é inserir, né? Aqui eu vou start. Vou exportar a mesma coisa. E task. Aqui é exportar. Então não tem ponto vírgula. Então start. Com isso já é o suficiente para eu rodar as minhas rotinas sem travar o meu sistema, porque ele está rodando fora da thread principal, que eu consigo carregar. Pode ver aqui, ó. Ele está carregando os dados, mas o meu sistema não está travado. A mesma coisa aqui, eu vou exportar esses dados aqui, ó. Ela está exportando tudo e minha tela tá usual, entendeu? Então você vê que é bem simples, né? A criação da task e a execução dela. Só que isso não é o suficiente, né? Além disso, eu quero mostrar para o usuário aqui o que o sistema está fazendo, né? O que ele está fazendo, onde ele está, quanto falta para terminar. Eu quero interagir com o usuário enquanto está executando, entendeu? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vou mostrar como que eu faço essa interação. O que eu quero aqui é exibir para o usuário o que está acontecendo, né? Em que parte do processamento está a rotina, e exibir para ele o quanto falta, ou que ainda está processando, alguma coisa. Só que a minha view
ela não sabe o que está acontecendo, porque toda a rotina está sendo executada aqui no controller, entendeu? Então a minha view aqui não tem como ela mostrar o que está acontecendo, porque toda a rotina está sendo executada aqui no controller. E o controller eu poderia botar a view como parâmetro aqui, passar meu form como parâmetro dessa função e aqui atualizar os componentes do form. Mas não, eu vou deixar minha classe totalmente acoplada ao form principal. E não é o que eu quero que ela seja independente. E então ela não consegue por si só também atualizar a view. E também nem deve, porque não é função dela. Então como que a gente resolve esse problema? Eu quero exibir aqui o status do processamento, só que eu não sei, a view não sabe como está sendo executado, em que status está, porque está sendo no controller. Então, o que eu faço? Eu peço para o controle me notificar do que está acontecendo, ou seja, que ele crie uma notificação para mim e dispare no momento que for preciso. Para cada registro dispara uma notificação que você está executando tal linha do loop, ou então dispara um registro que você está carregando alguma coisa e que vai demorar um pouco. Eu quero que o meu controle me notifique. Então o que a gente faz? Para isso eu crio uma notificação que ele possa disparar para quem o chamou. Então quem o chamou ele vai conseguir executar e disparar uma notificação para a camada que chamou o controller saber do que está executando. Então a gente cria aqui a notificação. Como que eu faço aqui nesse caso? Eu crio um notificador, ou seja, alguém que é responsável por receber essa notificação e exibir onde tem que ser exibido. Então eu vou criar aqui uma interface notificador. Vou fazer aqui type, vou chamar de notificador interface. E aqui eu digo quais são as funções que o notificador precisa ter. Bom, ele precisa exibir, dar um show, vou botar aqui também para um close e notificar. Notificar, ele vai receber uma notificação como parâmetro que por enquanto vai ser uma string. Texto tipo string. E aqui eu vou dar um Ctrl Shift G para fazer a assinatura da interface. Por que eu faço a interface? Para quem nunca usou, uma interface ela a gente chama de contrato, ou seja, ela especifica o que a classe que ia implementar deve fazer. Então eu vou criar uma classe que implemente essa interface. Então aqui eu estou dizendo que obrigatoriamente quem implementar precisa implementar a procedure show, a procedure close e a procedure notificar. Para isso que serve a interface. E com isso eu consigo desacoplar meu código e consigo fazer com que as classes que consumirem o notificador aqui nesse exemplo, não precisa nem saber o que implementa, mas sabe que se esse cara implementou a interface e notificador, então ela vai implementar esse contrato aqui, que são essas três funções, entendeu? Então é por isso que eu criei essa interface. Vou salvar aqui, vou criar uma pasta aqui de notificação. Vou salvar como service.interfaces.notificador. Vou criar uma pasta aqui service. E com isso eu tenho a minha interface. Então agora eu posso criar aqui uma classe que implemente essa interface. Vou dar um exemplo simples aqui. Vou criar uma classe aqui tTest notificador.
falo que é uma classe do tipo, vou dar o use aqui na interface, vou dizer que minha classe ela implementa interface notificador. E com isso, se você ver aqui, eu vou compilar, ele já vai me dar um erro. Por quê? Porque olha só, ele diz aqui, ó, miss implementation of interface method e notificador.show. Por quê? Porque eu não estou assinando um contrato aqui, mas não implementei as funções ainda. Então eu preciso cumprir esse contrato. Então eu preciso que a minha classe implemente essas funções aqui. Vou botar aqui em public. Isso. Aqui. E por enquanto eu vou só fazer para ficar simples. Vou aqui no notificar. Vou dar um show message. Passando o texto. Vou salvar aqui. Service.implementation.notificador. Vamos chamar de teste notificador. Implementation, a palavra reservada não posso usar, então vou chamar de service.impli.teste notificador. Então, aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer que no meu controller eu peça que me passe quem vai ser o notificador, quem vai ser o responsável por exibir essa notificação. Então vou botar aqui no use aqui service.interfaces.notificador, e aqui aqui por exemplo eu vou botar aqui srv notificador do tipo e notificador. Vou chamar só de notificador aqui. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer faço aqui um if assigned, ou seja, se o notificador não foi nulo, eu mando ele notificar e passo aqui executando, certo? Só para não dar erro, vou botar um default aqui no. Beleza. E lá no meu form principal eu digo quem é o instanciador, quem é o notificador. Lá na função carregar, cadê a função carregar? Deve estar aqui em cima aqui. Posso fazer isso aqui, ó. Não lembro o nome que eu dei. Teste notificador. .create. Dá um Ctrl Shift A aqui para ele achar a classe, ver se ele acha. Show, beleza, coloca lá no uses. E aqui eu estou passando quem é meu notificador. Então lá o meu controller vai conseguir fazer a notificação do que está sendo executado. Deu erro aqui porque tá, como é que esse cara aqui tem que receber também notificador. Ctrl Shift A.
Beleza. Igual a new. E aqui eu passo o notificador. Então, se a gente executar agora, eu tenho aqui, ó, olha lá, tá me notificando, me notificou do que? E agora vai executar. Só que é claro que eu não quero dar show message, né? A gente vai fazer isso aqui, foi só uma demonstração mais rápida. Tá lá, executou. Esse aqui não me notifica nada, porque tá passando o new lá. Não passei o notificador pro controller, né? E esse aqui me notifica, ó, executando. Está executando a consulta, certo? Só que minha notificação não vai ser só show message, é claro, né? Eu vou fazer uma notificação mais detalhada aqui. Então eu vou criar um objeto de notificação de verdade. Então vou implementar aqui um modelo de notificação. Vou criar mais uma interface, né, um contrato de como deve ser minha notificação. Vou criar aqui notificação tipo interface, Ctrl Shift G para assinar a interface. E aqui eu vou dizer, ó, minha notificação tem título, tem uma descrição, tem uma posição atual, a gente vai entender melhor mais para frente esse campo aqui, e tem uma posição máxima. Esses aqui são funções para me retornar esses campos. Mas eu também preciso informar para a notificação que eu vou criar o valor desses campos, né? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou receber os campos como parâmetro. Título, string, vou me retornar aqui notificação. Descrição, com string, notificação, posição atual, posição máxima. Vou alinhar aqui um pouquinho que eu tenho um pouco de toque. Deixar alinhado. Aí eu preciso usar também o overload, né? Eu estou repetindo o nome das functions, então eu preciso informar o overload aqui para não me dar erro. Opa. Aqui eu vou salvar minha notificação. Vou criar uma pasta aqui, modelo. Vou salvar como model.interfaces.notificação. E vou aproveitar aqui logo. Eu vou criar uma interface também que vai ser responsável por instanciar minha notificação, que é a chamada factory, que
ela vai ter aqui a function create notificação e vai me retornar uma notificação, certo? Então vamos lá, salvar aqui, salvei. Vocês podem ver que essa estrutura aqui está bem parecida com a nossa classe, né, com as properties, né, get e set. Na verdade a intenção é essa mesmo, só que eu gosto de fazer assim. Vocês vão ver mais na frente que vai ficar bem prático na hora de codificar e setar os valores. E a chamada tal da programação funcional, né? Então, para vocês verem melhor por que a gente faz assim, vou criar aqui uma nova unit. Vou colocar aqui o uses, né? Model.interfaces notificação. Vou declarar aqui minha notificação. Ela vai implementar a minha interface notificação. Vou declarar aqui uns fields, título, string, descrição, posição atual, F posição máxima. O atalho aqui para alinhar não está funcionando. E eu vou cumprir aqui o contrato da notificação, que são essas funções aqui. Aqui seria meio que o set da descrição, né? Descrição. E aqui eu dou um result self. E aqui eu simplesmente retorno a descrição. E faço a mesma coisa para os outros campos. Result. Atual. Pronto, acho que agora vou compilar aqui para ver se não tem nada errado. Tudo certinho. Salvar aqui a notificação e vou botar aqui como model.impd.notificação. Bom, tá criada aqui minha notificação, minha classe de notificação. Eu vou só desfazer aqui aquele teste que a gente fez antes para demonstrar. Vou tirar esse cara aqui. Vou tirar ele daqui também. Não vou usar mais ele. Isso aqui foi só para demonstrar mesmo.
Certo. A gente também criou lá o Notificação Factory, né? A gente declarou a interface dele. Esse Factory aqui, ele vai ser a classe responsável por instanciar a minha notificação. Ele vai me trazer uma instância de quem implementa essa interface aqui. Essa é a função dele. Então já vou criar ele também. Vem aqui, type t notificação factory, tem interface aqui o object e notificação factory. Não, Ctrl Shift A aqui para ele pegar uses. Ok. E aqui eu vou implementar a função que ele pede, que é create notificação, e também vou botar aqui um class function new para retornar a instância dele mesmo, certo? Então aqui vai ser ter notificação create result esse também vou botar aqui no interface uses, e aqui eu vou resultar self.create, certo? Então a partir de agora, se eu precisar de uma instância de notificação, eu vou usar essa classe aqui que vai me retornar essa instância. Vou salvar aqui, notificação modelo model.factory. Beleza. Então já vou criar aqui também. Vou acertar lá o meu notificador, que eu fiz só como exemplo para fazer a demonstração mais rápida. Eu botei aqui string, mas ele vai receber na verdade uma notificação do tipo notificação. Nós vamos aqui, vou compilar aqui que ele vai dar um erro de que aqui eu estou chamando aqui passar new por, não, na verdade eu vou tirar isso aqui que ele fez só de exemplo, certo? Tá aqui, só pegar uma coisa, tá tudo certo. Então beleza, então vou criar agora aqui o meu notificador, que vai mostrar as notificações mandadas pelo controle. Vou criar um form novo aqui. Pessoal, para ganhar tempo eu já desenhei o form aqui, e as propriedades que eu mexi foram só essas. No form eu alterei o nome, a borda, tirei a borda, e aqui eu alterei o tamanho e a posição. Acrescentei um shape dentro do form ao client e tirei as bordas dele, botei ele mais arredondado, e botei esses dois labels aqui, o título e esse aqui de baixo, para ser a descrição. Dei um left 0, o principal aqui é o left 0, o tamanho aqui vai ficar igual ao tamanho do form, o alinhamento centralizado, e desabilitei o auto-size, os dois labels. Essa aqui foi a que eu fiz no form. O que eu faço agora? Eu vou dizer que esse meu form aqui, ele é meu notificador. Estou carregando aqui a uses dele, ver se ele acha que o atalho para uses.
chamei sem selecionar aqui. Ctrl Shift A. Isso. E agora eu preciso implementar essas três funções. Como ele é um form, ele já tem o show e o close. Então só precisa implementar essa função aqui de notificar. E é o que a gente vai fazer aqui agora. Cria aqui. Ctrl Shift A para o uses. E aqui eu vou chamar uma função também da system.thread, que é thread .kill. Aqui eu passo new e aqui eu passo uma função. O que eu faço aqui? Atualizo a view. LBL título.caption regular notificação ponto título LBL texto não descrição ponto caption igual a notificação ponto descrição e aqui o progress bar ponto position. Essa é a notificação. Ponto posição atual. E aqui é a posição máxima. Só que aqui não é position, aqui é max. Isso. Então, quando o meu controller for mandar uma notificação, vai chamar isso, vai receber esse notificador e vai chamar a função notificar passando a notificação, que vai atualizar o título, a descrição e o progress bar da tela. Eu vou chamar esse rapaz aqui de conforme. Vou dar o name dele de FRM Progress. Vamos salvar aqui. Source. F Progress. Beleza? Então, e agora? Como é que a gente faz para executar ele? Lá no controller, a gente vai ver aqui como a gente consegue executar. Aqui eu vou botar aqui, ó, interface.notificação. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função notificar que vai receber a notificação e o notificador. O notificador. Eu faço isso aqui, ó. Se o notificador diferente de new, eu faço ele disparar a minha notificação. E aqui no carregar, não vou fazer no carregar, não, vou fazer no exportar. Vou fazer ele receber aqui o notificador também. E aqui eu vou ter uma notificação. Aí que eu faço assim, ó. Notificação. Vou ter notificação factory. Factory. Ctrl Shift A aqui.
ok, ponto new, eu boto aqui assim embaixo, eu faço assim, ó. Create notificação, aí aqui eu passo o título da notificação, que vai ser exportando dados, passo a descrição, aguarde exportação, e aqui eu já passo a posição atual. Não preciso passar a posição atual aqui, posso deixar assim. Posso passar a posição máxima aqui também. Aqui o ponto e vírgula, posição máxima, eu digo que é o dataset ponto record count. Tá dando erro aqui, tá isso aqui, tá. Na verdade eu não vou passar a descrição aqui não, vou deixar só assim, que aí aqui eu faço assim, ó, notificação ponto descrição, bota assim, exportando registro, aí é o que eu passo, dataset ponto recno, pego a posição atual de 7 ponto record count ponto to string, e a posição atual da notificação vai ser a posição do dataset. E aqui eu chamo notificar. Passo a notificação e também o notificador. Aqui que a gente precisa agora, aqui no F principal, vem aqui na função de exportar, eu chamo aqui FM Progress, Ctrl Shift A, Create Application, aqui eu dou um show e faço aqui minha função de exportar RCBL, que aí aqui a função exportar, faço isso aqui, passo o notificador. Vamos ver se vai rodar. Vou carregar os dados aqui. Carreguei os dados, né? Tá lá tudo. Agora eu vou exportar. Aí tá lá, exibindo tudo. Sem process message, sem tudo executando em segundo plano. Eu esqueci, claro que eu esqueci de fechar a notificação, né? Cadê?
Faço aqui um try finally. Um close nele. Carregar aqui de novo. Tudo. Tá lá. Agora vou fazer a mesma coisa aqui para a função de inserir, que é bem parecida. Vai receber aqui o notificador também. Tá aqui. E aqui eu vou criar a minha notificação. Factory. Notificação factory. Notificação factory. O nome que eu dei lá. Tem notificação factory, tá certo. New. Create notificação. Pronto, passo um título aqui. Inserindo dados. E aqui eu digo notificação. Ponto descrição. Inserindo pessoa. Ponto to string. De total de string. Notificação. Ponto. Posição atual vai ser I. E aqui eu posso passar a posição máxima também. Posição máxima aqui é total. E aqui eu chamo a função notificar. Ação de notificação. Agora eu só preciso aqui no principal fazer a mesma coisa na função de inserir. Faço ele receber o notificador. Aqui. Notificador. New. E aqui eu passo o notificador. Aqui eu crio o notificador e passo ele como parâmetro aqui de novo. E aqui eu fecho.
Vamos testar, ver se eu não esqueci nada. Vamos ter 2 erros aqui. Ah tá, esqueci de passar o notificador aqui. Bom, vou carregar aqui os dados. Depois tem que fazer um loading aqui para se carregar, porque eu acabei clicando aqui no limpar antes de carregar, mas não tem problema não. Limpei os dados, vamos testar o inserir. Tá lá, tá inserindo todos os dados aí. De ter feito um número menor, né? 1000 é muita coisa. Mas tá bom, vamos continuar. Vou interromper aqui que não tem problema. Agora eu vou criar uma notificação para o carregar. Só que para o carregar é um pouquinho diferente, né? Porque os outros aqui a gente sabe em que status ele começa, né? Que é do 1 e vai até o 1000. Então a gente consegue fazer essa notificação desse jeito. Mas o carregar em si a gente não sabe quanto tempo ele termina, né? Que aqui eu vou carregar uma query. A query pode levar 5 segundos, pode levar 15. A gente não sabe, então a gente não tem como dizer até onde vai, mas a gente pode dizer que está processando, né? E a gente vai fazer outra agora, que a gente vai criar um outro notificador que é para esse tipo de processo, que a gente não sabe o tempo que ele vai levar. Entendeu? Então vou fechar tudo aqui. Vamos criar aqui mais um form. Tempo aqui de novo. Esse form ele tá igual o anterior, o form de progress, né? A diferença é que o name do form ele é FRM loading, e no lugar do progress bar eu coloquei esse componente aqui, que é o activity indicator. Entendeu? Por default ele vem animate false, eu setei ele para true. A propriedade indicator size eu botei large, e indicator type eu botei sector ring. De resto é tudo padrão. E aqui eu vou implementar a interface de notificador. Isso. Aí aqui também tem que chamar essa, vou botar esse use aqui, beleza. E aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz lá no outro. Eu executo esse thread.queue aqui porque agora aqui eu quero atualizar view, então eu crio numa thread separada também. Eu uso esse thread.queue para também não chamar a atualização da view na task que está executando o processo. Então sempre eu quero atualizar a view também, eu faço eu chamo esse thread.queue aqui. Aqui eu boto lbl título.caption igual a notificação ponto título, lbl descrição.caption igual a notificação ponto descrição. Isso. Isso, é isso mesmo. Aí agora lá no controller, onde eu vou carregar os dados, eu crio aqui a notificação. Vou chamar de notificação factory.new .create notificação, faço o título,
Aguarde. E a descrição: carregando dados pessoa. E aqui atribuo a variável de notificação. E aqui chama a função notificar. Passo a minha notificação e o notificador. Só diminuir o sleep aqui para 5. Bom, tá feito. Agora lá no F principal, na função de carregar aqui, o que eu faço? Reverb Progress, eu vou criar o loading. Ctrl Shift A. Beleza. Load create application. Show. Não é aqui. Não é na função de carregar, é no clique. Desculpa. No clique aqui. Que ele está fazendo isso aqui. Eu crio o load, que é o notificador, né? E aqui eu passo ele. Vou botar um try aqui para no final ele ficar ponto close. Vamos testar. Eu venho aqui, olha lá. Agora carregando os dados. Legal, exatamente como a gente queria. Agora, será que a gente consegue melhorar esse código? Porque é uma coisa que está incomodando aqui. Porque sempre que eu preciso criar a notificação, fazer esse loading ou status da tarefa, eu estou tendo que repetir muita coisa. Se você olhar aqui, se vocês olharem aqui, eu estou criando meu notificador aqui, estou dando show, aí crio a task, chamo a rotina, dou um close no notificador. Se a gente olhar o inserir, ele está fazendo a mesma coisa. Crio o notificador, show, cria a task, chama a rotina e dá o close. E no exportar faz a mesma coisa. Então tem muito código repetitivo aqui. A única coisa que muda é a procedure que a gente chama. Então assim, a gente consegue melhorar isso? Como que a gente pode melhorar isso? Isolar mais esse código e só passar mesmo que é diferente. Então para esse caso, para melhorar esse, eu criei uma unit aqui. A gente cria uma unit. Teclado maldito. Vou criar uma unit aqui. E aqui eu vou declarar um type para minha procedure. Vou chamar aqui exec task. Ela vai referenciar a minha procedure que recebe um notificador. E notificador. Então Ctrl Shift A. Ok. E aqui eu vou ter uma classe, vou chamar ela de TerService Task. E aqui eu vou declarar uma classe Procedure. Desculpa. Executar. E ela vai receber exatamente aquela procedure lá que eu estou referenciando. E também
o meu notificador. E notificador. Tô com erro de que aqui? Ah, tá. Aqui. Beleza. E aqui eu faço aquele código repetido lá. Eu crio a task e task. E aqui eu faço notificador.show e aqui eu passo a procedure pequeno. Desculpa. E aqui eu chamo a minha proc passando o notificador. E no final aqui eu vou notificador a notificador.close. Task.start. Certo. Agora aqui em public eu faço a class procedure, executa em loading, recebendo a proc, e aqui eu faço a class procedure, executa em progress, também recebendo a proc. Executa em load, eu vou passar frm loading, Ctrl Shift A, receptor frm loading, ponto create, daqui eu passo application, não uso aqui informes, frm loading ponto. Já dou show ali embaixo aqui, então aqui eu só vou chamar o executar passando a minha proc e o meu notificador, e faço a mesma coisa aqui embaixo com frm progress, que é do tipo frm progress. E agora eu vou salvar aqui, vou chamar de service task. Beleza, que agora aqui no meu principal eu já não preciso de mais nada disso aqui, eu só vou precisar fazer isso aqui, the service task, Ctrl Shift A, ponto, esse aqui eu inseri, executa em progress, passando a função inserir. Vou copiar aqui, que é o exportar, também não preciso de mais nada disso, vai ser igualzinho, só que aqui exportar. E o carregar também, só que vai ser executa em loading, passando a função carregar. Vamos rodar?
Vou carregar aqui. E aparentemente está tudo funcionando. Vou exportar também. Cadê? Carregou tudo. Vou exportar aqui também. Tá lá. E agora, se eu quiser fazer isso em qualquer outro form, a única coisa que eu vou precisar implementar é a função recebendo o parâmetro notificador. E eu chamo aqui se eu executo em loading ou se eu quero executar em progress. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês possam tirar proveito. Eu vou disponibilizar esse projeto no meu Bitbucket e passar o link aí para o Túlio para disponibilizar ali para todo mundo. Tá legal? E qualquer dúvida, quiserem tirar alguma dúvida comigo, trocar alguma ideia, quiser conversar alguma coisa em relação a qualquer coisa, cara, que precisarem, eu quero muito ajudar vocês, ajudar todo mundo, tanto quanto vocês me ajudam, entendeu? Então esses aí são meus contatos. Espero que vocês consigam tirar proveito disso que eu mostrei hoje e que eu possa ajudar de alguma maneira. Tá legal? Então, mais uma vez, um abraço pra galera aí e muito obrigado a todo mundo. Tá legal? Até mais. Tchau.